Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos acompanhado nos últimos tempos uma série de medidas tomadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, que, em síntese, buscam desconstruir o Estado e desconstruir principalmente o serviço público. Não por acaso nós estamos vivendo o problema da asfixia das universidades, tanto estaduais como federais. Nós temos vivido o problema de limitação dos recursos do SUS. Tem agora uma proposta de recadastramento, de cadastramento, professor Tercílio, para o SUS, ou seja, as pessoas terão que se cadastrar para poderem utilizar o SUS, o que é uma coisa totalmente contrária ao princípio do SUS. E para que não haja nenhuma dúvida quanto a esse desmonte do Estado, agora foi publicado, nesta última semana, uma medida provisória 905, que vai assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e que prevê que a Previdência Social, que tem hoje nos seus quadros 1.596 assistentes sociais, não tenha mais assistente social presencial. Ou seja, a Previdência Social só atenderá via online e não atenderá mais as pessoas de forma presencial como vem fazendo hoje. Isso é uma coisa tão absurda que alguns sindicatos se manifestaram, e os próprios assistentes sociais se manifestaram, e me chama a atenção uma das ponderações feitas. Aspas, jogaram todos os serviços para a internet, e antes uma pensão por morte que era concedida na hora, caso os documentos estivessem incorretos, agora levará de 3 a 4 meses, alertam as pessoas que estão envolvidas com esse processo. Cria-se uma fila virtual monstruosa, onde os segurados amargarão longas esperas e o trabalho do servidor, ao invés de ser melhorado ou de ter alguma melhora, estará mais precarizado. Essa é só uma das muitas iniciativas que, infelizmente, vêm sendo tomadas, como agora já se falou na venda do Banco do Brasil, na venda da Petrobras, na venda da Caixa Econômica. Na verdade, o governo federal tem por objetivo um único parâmetro: fazer caixa, pagar serviço da dívida e desconstruir o Estado, transferindo tudo aquilo que sempre foi construído como princípio de um Estado público para um Estado absolutamente privatizado. No Estado do Paraná é diferente. Nós teremos agora, daqui a alguns dias, talvez hoje ainda, a leitura de uma possível PEC que alterará a relação com os servidores públicos no que diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos e à previdência dos servidores públicos. Sabemos que isso é polêmico. Alguns dizem que isso vem em simetria com aquilo que acontece no nível nacional, obviamente que não deverá ser tão diferente, mas é preciso que se tenha atenção, porque o Estado do Paraná fez, diferente de outros estados, fez já em abril de 2015 uma profunda reforma na sua Previdência, como já havia feito antes, e fará novamente, agora talvez de uma forma mais profunda ainda, aumentando mais ainda o tempo para que esses servidores possam vir a se aposentar. Na verdade, todo o processo, volto a dizer, é para desconstruir o Estado. E o Paraná tem um agravante. O Paraná, professor Tercílio, tem hoje um problema grave com relação ao SAS. Nós sabemos, o senhor deve receber diariamente questionamentos de servidores públicos que não estão conseguindo chegar ao SAS. União da Vitória é um caso típico. União da Vitória, hoje, o único hospital que atendia pelo SAS está se descredenciando. Há uma proposta que as pessoas passem a ser atendidas em Ponta Grossa, 200 quilômetros dali, o que, para aqueles que atendem a saúde, é sui generis. Você tem um problema de saúde, você anda 200 quilômetros para ser atendido e volta 200 quilômetros. Ou seja, é empurrar definitivamente para a iniciativa privada. E como não poderia ser diferente, Curitiba vai na mesma linha. Já fala-se em descredenciamento de hospitais para o SAS, fala-se em um processo de colapso, porque o valor é muito baixo. E aí, para fechar esse círculo de horrores, a Prefeitura de Curitiba não poderia ficar fora, vai na mesma linha, e hoje foi votado um pacotaço na Câmara de Vereadores, congelando por mais 2 anos os salários e todo o plano de carreira dos servidores, congelando as promoções, congelando as progressões, e a alegação é sempre a mesma: é preciso se pagar a dívida, é preciso fazer arroxo, é preciso conter o serviço público, porque o servidor público custa muito. Na verdade, não é o servidor público que custa muito. O que nós precisamos ter... Deputado Tadeu, você tem 1 minuto para concluir. 1 minuto, senhor presidente, obrigado. O que nós precisamos ter é a clareza que, se você não tiver um serviço público com um servidor público de qualidade e atendido de forma qualificada, quem perde é a população.
perderá por conta dos agentes que não poderão atendê-los mais, perderá por conta dos assistentes sociais, perderá por conta daquilo que no Estado pode acontecer quando não tivermos condições suficientes de atender via SAS e outros programas, professor Lemos, e perderá no município de Curitiba, como irá perder nos outros municípios, Maringá, Londrina, Apucarana, todos perderão, mas os que mais perderão serão aqueles que mais precisam do Estado, serão aqueles que mais precisam do serviço público. E parece que nessas horas todas as promessas feitas durante a campanha ou as campanhas se tornam promessas vãs, porque são esquecidas rapidamente. Demorará um tempo, mas eu não tenho dúvidas que uma hora a população ainda cobrará esta fatura. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.